Senhor, nosso Deus e Pai, em nome santo do Senhor Jesus, nesta segunda-feira, neste dia 6 de janeiro de 2020, mais uma vez, Pai, vos damos graças por estarmos sendo usados por Ti através da Igreja Global de Adoração a Deus, para formarmos o corpo de Cristo espiritual, para ministrarmos a Sua palavra viva e eficaz, sempre em nome do Senhor Jesus, para irmos por todo o mundo e pregarmos o Evangelho a toda criatura, conforme o Senhor nos ordena. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E nos versículos 19 e 20 também estão escritos no Evangelho de Marcos, capítulo 16, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguirem. Amém. E hoje o Senhor confirma a palavra com os sinais que se seguirem. Amém. Portanto, nosso Deus e Pai, nós vos damos graças pela oportunidade de falarmos para a sua igreja perseguida naqueles 50 países que estamos, sempre que ministramos a Santa Ceia do Senhor, a plenitude dos gentios que tem de entrar, que vivem naqueles 50 países, e para toda a sua igreja perseguida, e para toda a plenitude dos gentios em todos os países do mundo, e para todas as pessoas que estão unidas a nós nesta ministração, nesta formação do corpo de Cristo espiritual, onde estamos ministrando a palavra de Deus viva e eficaz, conforme está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, ou do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E hoje nós vamos, o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nos manda trazer para a amada igreja o discernimento de profecia e adivinhação. Irmãos, com esta virada de ano, com esse início de novo ano, aí surgem aquelas previsões, aquelas ditas profecias, e até no decorrer de todo ano, aí surgem até pastores com profecias, com ditas profecias, entre aspas, e muitas pessoas acreditam, muitas pessoas ouvem, muitas pessoas buscam isso, inclusive pessoas que estão dentro das congregações, com pouca sabedoria, elas buscam previsões, elas buscam o que elas acham que seja profecia. Mas hoje, irmãos, o Espírito Santo de Deus nos manda alertar a amada igreja sobre os quesitos, sobre o que tem que ter, o que uma profecia tem de ter para ser considerada profecia de Deus. Se não tiver estes quesitos, essas características, não é de Deus, não é profecia, e sim é adivinhação, é obra do diabo, é obra de Satanás, que nós temos que entrar ao ouvirmos, entrarmos na presença de Deus, repreendermos em nome de Jesus, usar a palavra de Deus escrita no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor, e conforme também está escrito em Números, capítulo 23, versículo 23, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem obrado, e nós somos herdeiros das promessas. Gálatas 3, 13 e 14, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo,
e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. É tudo na fé, a fé é a base, é o firme fundamento de tudo. Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, o que se não vê. O justo, ele vive pela fé. Hebreus 10:38, mas o justo, o meu justo, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, ou não se compraz nele. Mas vamos ver, irmão, se não tiver estas características que nós vamos listar, nós temos que entrar na presença de Deus em oração, quebrarmos estas ferramentas e condenarmos estas línguas em nome de Jesus, porque é ferramenta do diabo. Não importa se aqui no Brasil ou em qualquer país do mundo, não importa se o que está falando é um vidente, não importa se o que está falando é uma pessoa que se diz serva de Deus, que se diz pregador da palavra de Deus. Se o que ele estiver falando não tiver embasamento bíblico, não estiver de acordo com a palavra de Deus, não é profecia, é adivinhação. E ontem nós postamos, inclusive no History, a diferença entre a profecia e a adivinhação. Portanto, vamos ver as características, os caracteres que tem que ter uma profecia em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 3 e 4, primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 3 e 4. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação. Portanto, a profecia ela tem que edificar. Para exortação, a profecia ela tem que exortar. E para consolação, ou seja, a profecia ela tem que edificar, ela tem que apontar uma situação, ela tem que exortar sobre aquela situação e ela tem que consolar, ela tem que dar a solução para aquele problema. Porque vai acontecer, está repreendido em nome de Jesus, uma catástrofe, uma calamidade em tal lugar, tá? Exortou. Mas se o povo dobrar os joelhos, unir e orar, Deus vai repreender o mal, nós vamos repreender o mal em nome de Jesus, e não vai acontecer esta catástrofe. Está consolando, está trazendo a solução. Portanto, 1 Coríntios capítulo 14, versículos 3, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, ou seja, para edificar aquelas pessoas, para edificar a igreja, para edificar o corpo de Cristo, para edificar sobre aquilo que ele está profetizando, para edificação, para exortação, para exortar, para fazer com que as pessoas mudem, reflitam, mudem. Ele está exortando, ele está mostrando que virá a acontecer. Mas para consolar, para consolação, ele está mostrando a solução daquilo ali, como que deve ser revertido aquela situação. Aí vamos lá, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, o que profetiza, o que fala língua estranha, profetiza a si mesmo, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. E em Jeremias capítulo 28, versículos 8 e 9, também está escrito, os profetas que ouvem antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, portanto, o profeta, ele tem que, o verdadeiro profeta, o profeta enviado por Deus, ele tem que profetizar a paz, ele tem que trazer a solução para aquele problema. O profeta que profetizar paz, quando se cumprir a palavra deste profeta, será reconhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade ou verdadeiramente enviou. Portanto, o profeta enviado por Deus, ele tem que apontar o problema, mas ele tem que apontar a solução para aquele problema, trazendo assim a paz para as pessoas que ouvirem aquela profecia. Agora vamos ver a diferença para a adivinhação. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16, 17 e 18, está escrito, a jovem adivinhadora, olha só, a adivinhação, quando é adivinhação, ela perturba, tudo que traz perturbação, irmãos,
Tudo que não traz, não tem o quesito paz inserido, mesmo que seja uma catástrofe, mesmo que seja uma calamidade, mas que não tem uma solução, que traz perturbação para a mente das pessoas, a adivinhação é coisa satânica, diabólica e demoníaca. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 16, 17 e 18. A jovem adivinhadora, e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, olha só, a jovem saiu ao encontro de Paulo e Silas, que tinha espírito de adivinhação, era um espírito, era um demônio, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha só, a pessoa, às vezes, o adivinhador, o diabo, ele às vezes fala, inclusive, do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, não foi só um dia, não. Mas Paulo, perturbado, ou seja, aquilo que ela estava fazendo, ela estava falando que eles eram servos do Deus Altíssimo. Até aí, Satanás estava cegando as pessoas, tentando cegar, só que ali tinham dois homens de Deus, Paulo e Silas. Mas Paulo, perturbado, e isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Portanto, este demônio, ele usou inclusive o nome de Deus, ele seguiu por vários dias os homens de Deus falando: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Portanto, nós temos que tomar muito cuidado, que muitas dessas coisas acontecem dentro das congregações. Muitos que estão aí em evidência nas redes sociais estão trazendo esse tipo de conotação, de colocação, mas não estão trazendo as soluções para os problemas, não estão trazendo a paz, estão causando perturbação. Portanto, é profecia não, é adivinhação, é ferramenta de Satanás que tem que ser quebrada, a ferramenta condenada à língua, em nome de Jesus, usando Isaías capítulo 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. A paz de Cristo para todos. Uma segunda-feira, uma semana de grandes bênçãos, em nome de